Olá pessoal, eu sou Pedro Santana, faço parte do Caderno de Esportes aqui do Portal Metrópolis e hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui com um convidado muito especial, um dos maiores nomes sem sombra de dúvidas do nosso futebol. Bom, estou aqui hoje sem mais delongas com o Vanderlei Luxemburgo. Luxa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, primeiro de tudo. Prazer. Eu agradeço. Ontem aconteceu aqui em Brasília, no domingo, a Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians. Você veio para cá para poder assistir esse jogo. E, bom, o Corinthians campeão, 2-0 em cima do Flamengo. Queria saber de você o que você achou da partida. A gente tinha conversado, né, anteriormente. Você falou que o Flamengo era um dos favoritos, só que isso acabava quando a partida começava. Foi o que realmente aconteceu, né? O que você achou do jogo de ontem, Luxa? Assim, eu assisti o jogo, né? E um jogo dessa envergadura, né? Numa final de uma competição importante, com muito poucas situações de gol, muito poucas jogadas de equipes que realmente querem conquistar um título importante. Então, isso é uma demonstração de que nós estamos aí um pouco enfraquecidos nessa parte do jogar futebol, da essência de jogar futebol, né? Esse jogo merecia muito mais coisa bonita dentro do jogo, né? Muito mais situações de gol, muita coisa diferente. E antes do jogo todo mundo é favorito, mas depois que a bola começa a rolar, né? Acaba o favoritismo. O esporte de futebol é o único esporte coletivo que, se o mais fraco ganha, o mais forte. Sempre foi assim, né? E o Corinthians, quando você vai jogar, eu comentei também sobre isso, não sei se eu falei contigo, que o Corinthians tem uma coisa que, quando ele vai para um jogo decisivo, difícil é chegar. Um time inferior do Flamengo, mas depois que ele entra no jogo e num jogo decisivo, a torcida deu uma demonstração diferente do Flamengo, ela não calou em momento algum no estádio. Os jogadores se multiplicam, os jogadores crescem numa competição jogando no Corinthians, a torcida atua o tempo todinho, é o centroavante da equipe, e a do Flamengo não fez isso. Então, só para falar do jogo, o que eu gostei do jogo ontem, eu quero enaltecer, uma coisa que eu vou até gravar também no meu Instagram, eu não gravei, é que ontem Corinthians e Flamengo deram uma demonstração no estádio Mané Garrincha, né, de que o futebol pode ser liberado para as duas torcidas. Meio a meio, e não teve nenhuma confusão dentro do jogo, na hora do jogo. E quem tem que cuidar da segurança não são os clubes, são o governo. As organizações que tem que cuidar disso aí. Então mostrou o seguinte, que o futebol, quando está as duas torcidas em campo, você viu o espetáculo que foi? Foi muito legal, né, Luxa? Muito bonito. Então, disso aí tem que servir de exemplo para o futebol brasileiro. Tu vai num jogo com uma torcida só, perde um pouco, né? Então, acho que saiu ali, deu um aval, né, de que pode ser duas torcidas. Quem vai cuidar de segurança é outro problema. E não só isso, né? Foi uma partida organizada pelo Metrópolis e foi recorde de público no Mané Garrincha. É um novo recorde de público no Mané Garrincha, essa partida. Organizado pelo Metrópolis, o Metrópolis tem que divulgar isso com bastante, já divulgam mesmo, né? Já é muito forte, então divulgar isso com bastante ênfase e mostrar que ali nós demos ali o Metrópolis e aquele jogo ali ontem de torcida, mostrou que pode ser dividido o estádio. Deve ser dividido, né? Então eu gostei muito. Disso foi a coisa que eu mais gostei ontem, que eu mais vou dar ênfase, que eu mais vou falar, não sobre o jogo, né? Porque o jogo foi um jogo, Corinthians ganhou, que é o Corinthians, Flamengo não mostrou o potencial que tem, então é complicado. Aproveitando um pouco que a gente está falando de Corinthians e Flamengo, foram as duas equipes que você mais treinou na sua trajetória, né? O que você guarda de recordação por essas passagens? O que você dá pra gente falar dessa sua passagem pelo Flamengo como treinador? A passagem do Flamengo foi boa, né? Como jogador durante muitos anos, ganhei bastante título também como jogador. Já como treinador, ela foi muito boa para criar trabalho, fazer as coisas acontecerem, mas não ganhei tantos títulos, né? Ganhei como foi como jogador. Né? Então, acho que como atleta também ganhei bastante, como treinador consegui fazer trabalho. No Corinthians já foi um pouco diferente, né? Ganhei título brasileiro, deixei um trabalho pronto também para seguir, dar sequência. O Corinthians foi campeão mundial da sequência brasileiro, bi-brasileiro com o Oswaldo. Então, é o que eu faço, né? Trazer o trabalho e deixar o trabalho com uma raiz, com uma fincada, alguma coisa para poder dar sequência, né? Na época eu fui para a seleção brasileira. Trabalhar no Corinthians na seleção brasileira era loucura. Usar os dois, né?
Nossa, loucura. Como que era a pressão para trabalhar? Muita pressão. Quando eu estava dando treino no Corinthians, não era no Corinthians, era o treinador da seleção. Sim. A imprensa lá, o Metrópole, vamos supor, né? Em vez de ter um jornalista, tinha 3, 4. Nossa. E, bom, você decide se aposentar na beira do campo em 2024, encerrando um ciclo como o maior campeão estadual pelos clubes que passou, né? O que te fez deixar o campo para seguir outros caminhos? Cara, assim, eu acho que eu fui recordista de títulos estaduais, brasileiro. Tem muitos títulos conquistados, muito trabalho feito, né? Não é só título. Título você pode ganhar, sim, mas são muitos trabalhos feitos, que foram bons trabalhos. O que me afastou do futebol é que eu vejo o futebol totalmente equivocado. Nós vamos ter uma essência de futebol num clássico como da envergadura de Palmeiras e Corinthians, não pode ter 17 estrangeiros jogando nesse clássico, começando o jogo. Então, a entrada, não sou contra, mas o momento em que nós brasileiros, técnicos brasileiros, somos muito criticados, né? Um trabalho mais ou menos, né? Já vem pancadaria, que não sei o quê, ou mesmo um trabalho bom, se não ganhar um jogo. E também essa contratação de jogadores para lá e para cá, né? Sem a gente dar oportunidade à nossa base, nossa essência, né, de jogar futebol, que são os jogadores da nossa categoria de base, é onde está todo o ativo do clube. Então, e também, assim, acho que a figura do diretor executivo foi uma figura que trouxe muita coisa para o futebol, que eu sou um pouco contrário. Não a pessoa do diretor executivo, mas a função. O diretor executivo, para mim, é um gerente de futebol, supervisor, que já tinha no futebol. E agora com a SAF isso aumenta, né? Então, aí agora você vê que eles agora deram um upgrade, cresceram, passaram a ser o diretor de futebol, de executivo de futebol, acima do treinador. Então, você vê que o Alex Vex também não trabalhasse aqui no Brasil, porque ele tinha que dar satisfação para o diretor executivo e não ser o head coach. Então, acho que isso aí é um problema. Né? Alternando a responsabilidade dentro do clube. E aí também os trabalhos dos head coaches, né, do diretor executivo, a meu ver, tem uma contestação muito grande. Porque você não pode ser diretor executivo de um clube onde você é responsável pelas contratações do técnico e dentro desse processo que você está trabalhando lá, de repente passarem 9 técnicos sobre o seu comando. Sim. Entre aspas, né? E teve algumas situações muito claras disso aí. Então eu não vejo essa figura Vejo a importância que eles têm, tá certo? Mas não nessa questão de diretor executivo acima do treinador, né? E também determinando as regras do jogo. Então acho que isso aí não foi uma coisa boa para o futebol brasileiro. Eu vejo eles, não sou contra, eu vejo eles dentro do futebol. Sim. Mas tendo valorização do técnico. Não é para ser a figura principal. Mas não pode ser a figura principal. E ele entra como diretor, que é o gerente de futebol que sempre teve. Sim. E ele vai ter a importância que tem de contratação, de negociação, porque o CEO, o head coach, o técnico, ele não faz a função do gerente ou do diretor executivo, no caso agora. Sim. Ele faz o seguinte, ele indica, ele discute com a comissão técnica, ele faz tudo o processo normal e entrega ao gerente de futebol para que faça a negociação junto com a diretoria do clube, mas você participa e diz, eu quero esse jogador, me dá o pessoal do scout aqui, me mostra isso, vamos trabalhar, vamos ver qual que vai a contratação, você entrega para ele. Agora, determina que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Ele pode atuar de forma completamente contrária ao que foi pensado anteriormente. Né? Sempre eu pensei de uma forma diferente. Imagina o Tele Santana trabalhando com o diretor executivo. Pois é. Seria difícil, né? Então, não sou contra eles. Não, sou contra ao que eles criaram uma associação, diretor executivo, e começaram a entrar no futebol. Não sou contra que eles entrem no futebol, muito pelo contrário. Tem que buscar emprego mesmo e cada vez melhor. Remuneração, mas a ocupação de espaço dele, tirando o espaço do técnico, desvalorizando o técnico, tá certo? Então, eu acho muito complexo isso aí. Queria voltar um pouco do que você falou. Até porque, não só desculpa te incomodar, fala assim, porque eu trabalhei com o diretor executivo, não tem problema nenhum trabalhar. Mas é duro você estar trabalhando com o diretor executivo, ele está no vestiário, olhando o teu trabalho, para fazer uma análise crítica do teu trabalho. Mas será que ele sabe mais futebol do que eu? Exato. Para analisar o meu trabalho? Para olhar e analisar o que está acontecendo no meu trabalho, fazer uma crítica ou uma reunião para analisar aquilo ali? É uma pessoa que está nos bastidores, mas não está de fato no dia a dia. A função dele não é aquela ali, de ficar ali. Para mim, o diretor executivo não é ficar aquela ali dentro do vestiário.
dentro do vestiário e olhando pro técnico, aí depois vai para uma reunião, não, pro técnico faltou, mas peraí, o que ele conhece? Que experiência que ele tem? Sim. Entendeu? Pegar um menino de 27 anos, diretor executivo do Santos. Não pode vir o Luxemburgo porque eu não gosto, mas peraí, ele conhece a minha história? Sabe como é que eu trabalho? Aí vai ter um menino de 27 anos, eu tenho que dar subordinado a ele? Seria isso que eu falo, não é que eu sou contra eles. Mas cada um no seu lugar. Sou contra eles ter esse espaço todo que eles conquistaram dentro do futebol. Perfeito. Lúcio, queria voltar um pouco no que você falou sobre essa questão dos estrangeiros, porque antigamente não era comum a gente ver tantos jogadores estrangeiros num elenco só, né? E esse Brasileirão de 2026 é o recorde de estrangeiros na nossa competição. São 151, e isso não se limita somente a dentro dos times. Entre os treinadores também é o Brasileirão com mais estrangeiros. São 9 ao total, com a maioria argentina. O que você pensa sobre isso, sobre essa chegada de... Mas vai acabar, quem faz isso aí? Aí vamos chegar. O Metrópolis é muito bom disso, sei que eu acompanho vocês, né, de ser uma imprensa investigativa e que tem que ser isso mesmo, buscando as coisas que estão acontecendo, né? Então você me deu um gancho para mostrar o que você perguntou. Um jogo com 17 jogadores estrangeiros jogando num clube. São 17 jogadores que vêm, mas são 17 jogadores que não se adaptam todos e tem que voltar. São dois negócios, de trazer e de voltar. Quem é que participa disso? Treinador e quem? Diretor executivo. Né? Então, quantos estrangeiros tem no futebol brasileiro? 151. Mais técnico, não é isso? Tá certo? Quanto teve de negociação para trazer para cá? Esses treinadores. E no final da temporada você vai ver quantos vão embora. Mas você pensa que isso é uma falta de apoio na base, que não forma mais jogadores brasileiros? É uma falta, por exemplo, Palmeiras faz isso. Na base é importante. Santos faz isso. É a falta do seguinte, eu não posso ocupar o meu até um tamanho também. Eles são mais baratos, entre aspas, já estão ficando caros, do que os nossos da base. Do que os nossos jogadores aqui. Tá certo? Então eles trazem por causa disso. Mas a qualidade é totalmente inferior. E aí tem um detalhe. Você fecha o espaço para que a base possa crescer. E aí tem um problema maior ainda, que é de comercial. Hoje os clubes menores do Norte e Nordeste, do Sudeste, Sul-Sudeste, eles abasteciam os grandes times do Brasil. Hoje eles fazem essa negociação com os empresários já direto do Maranhão, direto de Pernambuco, direto de Alagoas, e já faz direto para a Europa, com os jogadores saindo. Entendeu? Então você não abastece mais que era de Alagoas, vai para o Flamengo, vai para o Corinthians, vai para esse lugar, vai para aqui. Não, estou indo direto agora, já para fora do Brasil. Então isso tudo vai enfraquecendo a nosso futebol. E você vai ver jogadores que jogando em outros países aí, brasileiros, naturalizados, estrangeiros, para poder jogar em outros países. Né? Então é complicado. Esse Jorginho que está no Flamengo, jogando na Itália. Sim. Mas e também cada vez mais cedo esses jogadores bons que a nossa base forma, Endrick, Estevão, João Pedro, cada vez mais cedo eles estão saindo também, porque... E enfraquece a seleção. A procura da Europa é muito forte. Não, os clubes estão muito sem dinheiro, querem fazer dinheiro, vende jogadores muito rápido. Se você pegar Roberto Zico lá atrás, eles foram com 29, 30 anos para fora, fizeram toda uma carreira no Brasil. E foram para lá para ganhar um dinheiro, que lá pagam muito mais. Aí foi diminuindo, 29, 27, 28, 26, 25, 24. Agora está com 8 anos, 9 anos, já estão indo embora. Sim. Leva o pai, leva a mãe e vai para lá. Então, você vê que foi mudando bastante esse comércio, esse negócio. E foi enfraquecendo cada vez a nossa qualidade. Daí a formação. A formação. O Andy, que agora saiu do Real Madrid, foi para onde? O Lyon. Ele agora está jogando. Sim. Ele ficou um ano sem jogar com 18 anos. Pegando banco para jogadores, às vezes... E aí, cara, não é porque ele, nessa faixa etária, ele tem que jogar para amadurecer. Então ele perdeu um espaço que, para mim, ele poderia ser um dos jogadores convocados para a Copa do Mundo, mesmo sendo jovem, como os outros foram. Para tentar buscar de novo esse prestígio. É isso aí, mas perdeu um ano. Entendeu? Então, o Neymar, quando foi para a seleção brasileira, ele foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasileiro, foi campeão de tudo, depois ele foi embora. Exato. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, é um outro momento, né? E infelizmente nossos jogadores estão indo precoce para fora do Brasil. E mesmo assim, a seleção hoje ela é montada por grande parte de jogadores que não atuam no Brasileirão, né, cara? Como é que é? Hoje em dia, a seleção brasileira que vai para a Copa, provavelmente, ela é montada por jogadores que não atuam no Brasileirão. Reforçando isso que você falou agora. Isso, não, você vê, e com uma coisa que é complicadíssima.
com uma mentalidade diferente. Quando você vai fazer um jogo da seleção brasileira aqui, o torcedor primeiro que não identifica quem são nossos jogadores. Quem é esse fulano aí? Ninguém sabe nem quem é. E aí a outra coisa é o seguinte, quando acaba o jogo, eles pegam e vão embora. Não tem jogo no próximo final de semana para ele ficar aqui e ouvir o comentário que estão fazendo sobre a atuação dele e se identificando com a nossa cultura, com a nossa essência, e o torcedor identificando isso aí. Por que nós paramos de ter camisa do Brasil, camisa dos times? Porque nós só usamos camisa do Real Madrid, do Barcelona, passa na TV toda hora. Seleção, antigamente tinha jogo lá no Tocantins, você tinha bandeira, tinha tudo quanto é lugar, fazia 200, 500 pessoas, fazia aquele, né? Acabou, cara. Você vai ver um jogo no Tocantins ou qualquer outro lugar, acabou isso, você não vê mais isso que tinha antigamente. E na sua opinião, o Brasil conquistando o Hexa esse ano, esse cenário muda? Tomara que conquiste. Primeiro nós temos que conquistar, para depois mudar isso aí. Claro que se fizer isso aí vai dar um incentivo muito grande, né, ao futebol brasileiro, mas não vejo por aí não. Eu vejo a falta de qualidade na arte de jogar futebol no Brasil, para que o ídolo do jogador brasileiro, do menino, criança brasileira, não possa ser o Cristiano Ronaldo. Perfeito. Tem que ser o Neymar, tem que ser o Ronaldo Fenômeno, como jogou o Rivaldo. Esses são os nossos ídolos. Agora o ídolo do menino, ele bota a camisa do Rafinha, bota do Cristiano Ronaldo, bota do Zidane, bota do outro, e do Brasil. Não. Então isso aí é um indicativo, né? Queria aproveitar que agora que você falou de gigantes nomes aí do futebol mundial, você até hoje é o único brasileiro que foi treinador do Real Madrid. Queria escutar de você como que chegou esse convite, você estava no Santos na época, né? Mas como que chega esse convite? Porque assim, imagino que deve ter sido uma reação esperada, né? Eu estava no Santos e renovando um contrato com o Santos para continuar na temporada seguinte. Eu tinha sido campeão brasileiro, né? E aí chegou a proposta do Real Madrid através do Ranfiguer, no Natal. Falei, caramba. Aí ele falou, ó, tem uma proposta para você do Real Madrid. Naturalmente, eu achei que poderia ser alguma coisa meio equivocada, uma brincadeira. Aí, tá bom, irmão, falamos amanhã. No dia seguinte, ele me ligou. Não, quero conversar com você, eu tenho uma proposta real do Real Madrid. Falei, já é uma coisa diferente. Aí chegou a proposta, aí eu analisei a proposta, e para o Real Madrid, a primeira vez que um técnico brasileiro ia para um maior time do futebol mundial, né? Sim. E aí eu falei, tô dentro. Aí fui conversar com o Marcelo Teixeira, ele ficou muito bravo que eu tinha renovado o contrato com eles. Mas eu falei, Marcelo, é o Real Madrid. Me desculpa, não dá para... Ficou meio zangado, mas depois eu mandei contratar o Robinho, aí ele ficou... Aí depois eu voltei pro Santos, aí fui bicampeão paulista, bicampeão paulista com eles, né? Então ele já ficou mais satisfeito. Cara, como que foi essa passagem por lá? Porque é uma mudança de cenário muito absurda, né? De sair do Santos para ir pro Real Madrid. O futebol é universal, né? Não existe... Bola é bola. Sim. São culturas diferentes, mas quando você vai ver a bola é diferente. Eu fui muito identificado pelos jogadores do jogo de 100 minutos, porque tudo que eu falei do jogo, ele aconteceu. Pré-jogo, desculpe, que podia acontecer, aconteceu. Nós fizemos o gol dentro do que eu falei que podia acontecer. Aí Ronaldo ficou zangado que eu tirei ele com 3 minutos, mas o jogo era de 6 minutos. Sim. Então eu fiz a vantagem, eu queria ganhar tempo. E ele ficou zangado que eu disse, o Júnior Pernambuco me tirou no jogo até de 6 minutos. Claro, ele pensa como jogador, não pensa como técnico, né? E é meu amigo, o Ronaldo, eu gosto muito dele. É uma pessoa sensata e foi muito meu amigo, muito dentro do meu trabalho, né? Então eu não posso nem reclamar disso aí dele. Não, pelo contrário, uma bobagem que ele falou lá, mas é porque ele falou como jogador de futebol, né? E eu falo como técnico, a importância que teve. E trabalhar com esses jogadores aí, cara, ali nesse jogo de 6 minutos, me identificaram como um técnico de futebol. Pelo meu conhecimento. Não é que eles me abraçaram no final do jogo e falaram, mister, estamos junto com o senhor e o que o senhor falar, nós estamos aqui para seguirmos juntos. Então foi muito legal. O Zidane me identificou muito forte com relação a identificação com o grupo de trabalho, o Raul, então foi muito bem recebido. E fizemos um trabalho muito bom, eu fiz um trabalho muito bom, uma sequência muito boa, mas aconteceram coisas importantes que marcou bastante na minha vida. É um contrato diferente, né? Você tem umas coisas de contrato que eu não sabia, aí descobri lá, né? Então passei até a fazer depois aqui no Brasil. E também o jogar bola também é diferente lá.
Mas deu tudo certo. Pergunta retórica, foi o melhor ano que você treinou, né? Se tinha os melhores jogadores do mundo, né, lá, né? Mas não era o melhor time da Europa. Sim. E para ser o melhor time da Europa tem que ser o melhor time do mundo, o Real Madrid. Ele não era naquele momento o melhor time do mundo. Ele tinha grandes jogadores ali, era o Zidane, era o Ronaldo, mais o Raul, que era um bom jogador, Roberto Carlos, né? Mas era um time que faltavam algumas coisas. E o presidente sabia disso. Tanto é que eu falei que estava na hora de fazer uma reformulação, mesmo com aqueles grandes jogadores. E ele depois fez e foi campeão de novo da Champions. E eu tive que sair, né, por um problema pessoal lá que teve. E aí o Real Madrid conseguiu o objetivo. Aqueles jogadores já eram jogadores que já tinham conquistado no Real Madrid. Né? Então já ficava difícil na sequência, jogadores mais experientes, mais velhos. Mas o trabalho foi muito bom, muito bem aceito. O presidente gostava muito de mim. Né? Então foi um aprendizado muito grande, uma experiência nobre. Você falou dessa questão contratual, que foi algo que você trouxe aqui para o Brasil para fazer outros negócios com outros times. Mas apesar dessa passagem curta pelo Real, o que você trouxe de lá para cá, com bagagem também? Primeiro que lá o treinador, ele é realmente o head coach. Ele é o responsável ali, ele trabalha com percentual, com orçamento. Então o clube determina lá quanto é o orçamento e você vai trabalhar em cima do orçamento para poder fazer, porque o clube tem responsabilidade, né? Então você também tem que ter responsabilidade de ser um gestor da parte técnica do futebol. Né? Então você tem que trabalhar em cima do orçamento. O teu contrato, que é uma coisa que eu não sabia, você paga 3% para o sindicato de treinadores da Espanha. Eu não sabia que tinha que pagar 3%, que ele é aceito pela Federação Espanhola. O sindicato fica dentro da Federação Espanhola. Então a federação e o sindicato são uma parceria. E aí você, por exemplo, lá não tem negócio de dar camisa. Pegar uma camisa para dar de presente, não. Se você quiser, tem desconto. Um desconto grande. Mas você tem que comprar. Eles te dão 10 mil euros de ingresso. Eles não te dão para você 10 mil euros de ingresso para você. Dão 10 mil euros se eu tiver amigos que quiser ir para o jogo lá, ou para isso ou aquilo, você paga do teu salário para dar. Você não te dá um camarote. Né? Então você tem que negociar tudo no contrato. Se você negociar tudo no contrato, eles cumprem. Se você não colocar no contrato, você não tem nada, não consegue nada. Então eu aprendi a fazer aqui no Brasil, por exemplo, o Palmeiras Santos, eu comprei um camarote no Santos, para eu colocar os meus amigos que queriam assistir o jogo. Olha como é que muda a visão, né? Então você não tem nada, você negocia. Você pode colocar, eu quero um camarote, eu quero tantas camisas, mas coloca no contrato. Então eu aprendi a colocar no contrato as coisas que você acha que são importantes para você, tá certo? Você coloca. E lá, mas eu tinha que, por exemplo, a satisfação era do meu gerente, eu tinha o diretor técnico, que era o Arrigo Sacchi, e o Butaguinho. Olha, diretor técnico. Eu era o head coach, tinha um diretor técnico, era o Arrigo Sacchi, do Milan, foi treinador da seleção italiana, e o Butragueño, que era o ídolo do Real Madrid. Tá bom lá. Então eu conversava sempre com eles, e tinha o gerente de futebol, que era o cara que tratava... Estava ali. Dali. Olha como é que funciona a coisa. Então é diferente. Então foi um aprendizado muito grande. Por isso que eu fico assim meio reticente com o negócio do diretor executivo, ele ter esse poder todo do Brasil hoje. Sim. E uma das cenas mais marcantes nessa trajetória pelo Real foi quando você teve aquela discussão com o Florentino, que meio que foi o que faz você deixar o Real Madrid. Sim, cara, foi ali um momento que não podia acontecer. Ele era, hoje, assim, a experiência, você não é muito jovem, ali eu tinha 50 anos, ou 52 anos no Real Madrid, já era um cara bastante experiente, com muita bagagem, né? Eu era muito amigo, eu jantava 4 vezes por semana, 3, 4 vezes por semana com o Florentino Pérez. Então, ali, quando ele falou aquilo, o jogo não foi legal, que não sei o quê, eu estava mostrando, vamos jantar amanhã? Hoje eu falei isso. Naquela época eu falei, não, por que não foi legal? Começamos a discutir num local público e todo mundo lá. Ele era o presidente do Real Madrid. Eu tinha sido eleito melhor treinador, mas ele era o presidente. Então eu tinha que baixar a bola e falar, vamos conversar amanhã. Entendeu? Mas aí aconteceu. E hoje você se arrepende disso? Claro, hoje eu faria diferente. Hoje eu faria o seguinte, não vamos conversar amanhã? Eu teria terminado meu trabalho no Real Madrid e eu tinha certeza que seria um trabalho muito bom. E eu fui com a impestividade, já experiente com futebol, e com tudo isso eu cometi ali naqueles 30 segundos um equívoco muito grande. E foi um dos maiores equívocos da minha vida, no futebol. Perfeito. Bom,
Você falou que foi do Santos pro Real e antes disso teve aquela passagem pelo Cruzeiro, né? Que o Santos Tríplice Coroa. Queria que você lembrasse um pouco dessa época no Cruzeiro, porque foi um dos períodos mais vitoriosos da história do time, né? E com você comandando a equipe. A Tríplice Coroa foi um projeto. Ele aconteceu, eu fui em 2002. Eu saí do Palmeiras e fui para o Cruzeiro. Nós perdemos a classificação por um gol do Romário ao entrar em 8º lugar, no lugar do Santos. Entraria o Cruzeiro, 8º classificado. E ali nós nos classificamos. Em 2002 eu comecei a montar o time para 2003. E aí eu falei para o Zezé Perrella que eu queria o Alex continuasse comigo. Ele não queria. Eu falei, eu quero. E aí foi uma discussão boa porque ele não queria. Eu falei, mas se o Alex não der certo, você pode contar no meu salário. Eu ganhava muito bem, né? Graças a Deus, sempre ganhei muito bem. E aí ele falou, então tá bom. Ele topou. E o Alex fez um ano maravilhoso, tanto é que o Alex até hoje não esquece que foi um ano da vida dele que acertou a vida dele profissional para frente, né, cara? Então ali a Tríplice Coroa foi um projeto muito bem feito. Foi a dedo contratando os jogadores, não deixando o Santos se fortalecer, porque o Santos era nosso candidato, tinha sido campeão brasileiro em 2002, então a gente olhava para o Santos. Contratei o Maurinho do Santos, não deixei 2 centroavantes para o Santos que eles queriam contratar, eu contratei mesmo não precisando. Então uma série de coisas que foram feitas em função direcionando para o Santos. Foi um trabalho muito bem feito. E o Zezé Perrella chamava o Campeonato Mineiro de Campeonato Rural. Quando nós ganhamos, eu falei, Zezé, é o campeonato, importante. Ele, não, é Campeonato Rural. Aí quando veio, nós ganhamos na Copa do Brasil, né, e o Brasileiro, aí ele falou, não, é a Tríplice Coroa. Eu falei, não, é Campeonato Rural. Não vai ser a Tríplice Coroa, não. Essa resenha, né, quando você ganha é importante, estadual. Todo campeonato é importante. Pode ver que todos os campeonatos estaduais são importantes, que são tornadores muito mandados embora no campeonato estadual. Entendeu? Então você vê que é importante. Ganhar é sempre muito importante. Aí você vai ver como é importante quando você perde, que aí a cacetada vem ainda mais treinador com prestígio, né? Bom, aproveitando que a gente está falando dessas suas passagens pelos clubes, você praticamente treina ali no Sudeste, Corinthians, Santos e Palmeiras, rivais em São Paulo. E em Minas também você treina o Atlético Mineiro em 2010? Acho que foi 2010. Foi com o campeão mineiro. E treinou o Cruzeiro. Como é que é essa experiência de treinar rivais, assim? Como que é a chegada nessas equipes? Como é que foi sua relação com os torcedores? Assim, ao longo da minha carreira, se você pegar, eu nunca deixei de ser flamenguista. Sempre falei que eu sou flamenguista, mas ganhei títulos importantes contra o Flamengo. Sim. Porque você é profissional, você não é torcedor ali daquele clube, só treina naquele clube lá. Eu não sou caracterizado porque treinei só aquele clube que eu... Não, eu sou um personagem do futebol. Então, como eu trabalhei no Cruzeiro, ganhei no Cruzeiro. Quando eu fui para o Atlético, o meu adversário, não inimigo eterno, meu adversário passou a ser o Cruzeiro, Minas. Então, essa coisa sempre... todos no Palmeiras, meus adversários, todos são meus adversários, não meus inimigos. Então, eu sempre fui caracterizado assim como um personagem de futebol que vai para um clube para ganhar. Não quero saber de quem contra quem. Você do Palmeiras foi muito feliz. Foi feliz, mas Corinthians e Palmeiras eu quero ganhar. Perfeito. Entendeu? Então, esse é o personagem Luxemburgo, treinador profissional, que pensa dessa forma. E as pessoas ficam querendo colocar você, te esnucando, dizendo, não, porque você vai jogar contra o Flamengo, você é flamenguista. E aí, qual o problema? O Flamengo não paga meu salário. Sim. Quem paga meu salário é o Vasco, é o Corinthians, é o Palmeiras, entendeu? Então, essa coisa profissional teve sempre muito dentro comigo. Você falou uma coisa que nós vamos montar um pouquinho, que agora que eu peguei, sobre o diretor executivo. O Boto hoje é o diretor executivo do Flamengo, né? Já tem um treinador europeu dirigindo o Flamengo. E já tem a nossa essência no Flamengo, que foi sempre uma base muito forte, sempre revelou muitos jogadores com a nossa essência, com a nossa de jogar futebol, já está mudando para ter uma consciência europeia para vender o jogador para fora, não na nossa essência. Nós temos que vender para fora dentro do que nós sempre jogamos. Que o Guardiola veio aqui no Brasil aprender com nós treinadores como é que nós treinamos, para poder levar lá para fora. E agora nós estamos trazendo um europeu que vem aprender com a gente o que nós temos de melhor. E estamos tirando agora e fazendo tudo que o europeu quer. Então, só para falar negócio que você falou de jogador europeu, até hoje, não só ele não, acho que já tem mais aí.
trabalhando também na parte de fora, da parte externa. Não só isso, né, Luxo? Às vezes parece que a prioridade talvez não seja, às vezes, em alguns clubes, não é trazer um jogador bom, mas trazer um executivo de futebol bom. Olha como mudou, né? Então, trazer um executivo, mas para quê? Para quê? Para entender a cultura europeia? Não, aqui nós produzimos em cima da nossa essência, nossa cultura, e nós vendemos e sempre vendemos muito bem vendido para lá. Nós vendimos mal vendido porque o Brasil, economicamente, é um país que tem dificuldade. E no futebol também tem dificuldade. E os clubes têm dificuldade. Então a venda era por causa disso. Agora você vê só, o Palmeiras, o Cruzeiro rejeitou uma proposta de 30 milhões de euros de um clube brasileiro que foi lá e contratou o Paquetá, pelo valor que é contratado o Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro hoje é uma SAF que tem o pessoal lá que agora sabe o que quer. Sim. Então, o poder econômico desse clube ficou muito forte. A Leila, ela não precisa vender jogador, ela compra jogador, vende só por causa do orçamento, aquelas coisas, mas ela mantém lá. Sim. Entendeu? Então, se fosse qualquer outra presidente que não fosse a Leila no Palmeiras, o Abel teria sido mandado embora. Porque a Leila que é o grande nome do Palmeiras. A hora que a torcida tá brava com o Abel e quer mandar o Abel embora, fala, não, meu treinador, quem manda sou eu, aqui que você manda. Então você vê, essa coisa tá muito meio assim, muito diferente. Bom, caminhando um pouco agora para o nosso fim do nosso papo, Luxo, eu tenho muita curiosidade em saber se, mesmo depois que você decide deixar o campo como treinador, se chegou alguma outra proposta de time, mesmo você decidindo se aposentar, e se hoje em dia teria algum time que te faria balançar em voltar a treinar? Cara, assim, chegaram bastante propostas, né? Pode falar alguma pra gente? Ah, cara, mas é proposta de seleção daqui, seleção dali, time daqui. Não foi... Muitas coisas chegaram, né? E aí eu decidi que eu quero mudar, né? E foi um trabalho feito com a minha família, né? Difícil, porque a minha família sempre esteve comigo no futebol, né? Tem um neto que joga futebol que não me viu na minha melhor fase, né? Então também me cobrava muito para que eu continuasse no futebol. E minha família toda, mesmo sendo mulher, são desportistas e gostam de futebol, né? Então eu decidi porque eu acho que eu vejo esses problemas, tudo que eu estou falando para você aqui, muito ruim, porque eu tô no meio, né? E eu não quero estar no meio de coisas que eu não gostaria que acontecesse no futebol. Eu gostaria que por exemplo, eu discuti com o Marcelo Teixeira uma possibilidade minha de eu ir para o Santos. Você perguntou uma, né? Marcelo queria me contratar, mas queria me contratar como diretor técnico. Eu queria ir como o head coach, como responsável pelo futebol. E aí o menino que estava lá, o diretor, ele tinha que ficar subordinado ao diretor técnico. Tá certo? E o diretor técnico, eu falei, eu não tenho nada contra o menino, mas eu subordinado ao menino de 27 anos e ele falando que não me queria. Sim. Aí eu vou de diretor técnico. Sua função pode depender de outros. Aí eu falei, cara, eu não tenho mais que estar nesse meio não, tá? Aí agora com essa possibilidade de uma pré-campanha, né? Real mesmo, pra gente começar a trabalhar mesmo para política, aí eu falei, agora eu nem discuto futebol, e chega uma proposta muito complicada aí, a balançar minha cabeça, né? É difícil, eu já determinei que seja assim, mas você nunca pode falar que não vai fazer isso, né? Eu falei que eu parei com o futebol, né? Mas eu sou do meio, né, do futebol, então você vai, eu não vou, de repente é uma situação, de repente eu vejo a política também assim, estou olhando a política, peraí, mas eu estou caminhando, não é o que eu penso, né? Também é um direito que eu tenho, né? Então, a gente tem que caminhar vendo as coisas todas que vão acontecer, mas nós estamos num projeto político muito bom e eu acho que vai ser uma coisa muito boa. E tem um projeto pessoal também, meio de social, né? Isso que eu ia te perguntar agora, como que está essa sua situação política, só para o nosso público saber também? Eu estou no Podemos, que é um partido de centro, né? Eu entendo hoje que a política, com essa polarização, essa radicalização que está o Brasil hoje, ela está muito ruim para o Brasil. Nós não estamos, o cidadão brasileiro não está tomando, não está sendo beneficiado com essa política. Essa polarização só é muito boa para os políticos que estão lá. E eu não acho isso muito legal. Então a minha proposta é entrar para a política pelo Podemos, que é um partido de centro, em que eu possa ter projetos em benefício da população e sem o radicalismo. Eu não quero ficar com a direita nem da esquerda, eu quero que da esquerda me vejam como um pessoal,
postulante a um cargo, da maneira como eu sou, com propostas para eles. E a direita também vai vir, olha, o Luxemburgo tem uma proposta muito boa para poder levar para nós, para a população. Então não me depende de ser direita ou esquerda, eu quero seguir pelo centro para que possa a pessoa me olhar e falar assim, não, o que o Luxemburgo tem é o seguinte, é buscando, olhando o que tem que ser o político, voltado para a população, não é voltado para a emenda só, para a emenda disso, emenda daquilo, emenda disso, emenda daquilo, aí você vai ver os projetos sociais de inclusão, de tudo que tem que ser feito pelo político, fica à deriva. Não todos. Tem as exceções, mas muito poucas. E existe algum projeto já em mente para alinhar o esporte nisso? Cara, assim, eu penso assim, tem diversos projetos. Né? O primeiro projeto eu consegui entrar, né? Esse é o primeiro projeto. E a política do Tocantins é uma política enraizada com muita coisa que vocês da imprensa noticiam toda hora. A Polícia Federal está aqui, a Polícia Federal está ali. Tiraram o governador, tiraram o fulano, tiraram o Beltrano. Cara, e é o que acontece no Tocantins. Aí você fala assim, Luxa, você quer ir para lá? Quero, pô. Quando o pessoal fala assim, mas você está doido? Não estou doido. Sou muito consciente do que eu quero. E eu quero ir com a minha cabeça. Você fala assim, mas o que você acha deles? Eu não tenho nada a ver com nenhum deles, que foi deposto, que está lá, que a Polícia Federal pegou aqui, pegou ali. Não me interessa, não sou inimigo deles. Tá certo? O que eu quero é a minha proposta olhando para a população e dizendo assim, ó, a minha proposta é essa, eu vou trazer isso aqui para vocês se vocês me elegerem. Isso é o que eu quero. Eu não quero saber se fulano, se Beltrano, se AB do partido A, do ABC da direita, da esquerda, fizeram isso ou aquilo. Não me interessa. Eles que resolvam o problema deles com a justiça, com aquilo que tiver que resolver. E eu quero resolver com a população do Tocantins, me propondo, pois é que eu, Luxemburgo. Você me conhece no futebol. Eu trouxe muitas coisas boas para o futebol, muitos projetos para o futebol, fui sempre um vanguarda no futebol, e é isso que eu estou proposto agora a fazer na política. E nada melhor do que o Tocantins. Por quê? Será que São Paulo é diferente do Tocantins? Claro que é diferente. Precisa chegar muitas coisas boas que São Paulo já tem e que eu posso levar como cidadão do mundo que eu sou, que o futebol me colocou para o mundo. Então, é essa proposta que eu tenho de levar, porque quando você sai como candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado, você não sai como só um senador do Tocantins. Claro que todos os projetos a nível nacional, que são projetos bons, devam começar pelo Tocantins, que é o estado que precisa de projetos importantíssimos. Aí você fala assim, qual é o seu projeto? Educação e esporte. Nós somos mais de 90% dos menos favorecidos, não pobres, menos favorecidos, tá certo? Em que a renda chega a R$3.000 por mês, tá certo? Então você tem aqui agora o presidente Lula colocou que R$5.000 para ter isenção, mas a maioria só chega a R$3.000, quase 90%. Tá? Então, você vê que são menos favorecidos. Então, o que você tem que fazer? Ir de encontro a isso. Então, nós precisamos que o esporte e a educação caminhem juntos para que amanhã você teve uma universidade. É um privilegiado, tá certo? Mas quantos que não são privilegiados? Então, para que você, através do esporte, você faça a inclusão social que te traga para a educação e que você possa competir com a marginalidade, com os PCC da vida. Por que você acha que lá na Cidade de Deus ou lá na Rocinha só tem bandido? 95% das pessoas que moram lá são cidadãos brasileiros e que precisam de alguém que faça alguma coisa por eles. Porque você vai estar lá, aquela criança que está lá, está doida que alguém bote a mão em cima dele e traga para outro lugar, que não seja aquele que está lá. Porque lá o bandido vai fazer dele um aviãozinho. O que você precisa fazer? Dele um cidadão. E o que você vai fazer dele um cidadão? Do esporte, mas não trazer porque ele é bonitinho, que a bola seja um prato de comida e que ele vai competir para vir para cá, para o ensino fundamental e para a base, com um projeto social. Então você vai fazer um grande... Isso tem que começar por onde? Pelo governo federal. Ele não começa pelo município. Ele começa pelo governo federal, abrindo as portas para que possa fazer esse projeto. E como senador, eu vou ser um senador do Brasil federal. Então eu posso, olha, que vamos fazer esse projeto aqui, porque esse projeto aqui é de inclusão social no Brasil. Não é para o Luxemburgo. É isso que eu quero me beneficiar com o meu prestígio, com o meu nome, poder buscar ganhar a eleição. E eu quero que o pessoal entenda que o Luxemburgo está entrando, não tem nada a ver contra as pessoas que vão competir. Podem competir, são meus adversários, mas nenhum inimigo eterno.
Só competição momentânea. Então, acho que essa coisa, cara, isso eu acho que é fundamental que as pessoas me vejam desta forma. Eu não quero ser diferente. Eu não tenho que dar satisfação porque o fulano não gosta de mim, que eu estou competindo com o Eduardo Gomes, ou com o Irajá, ou com outro. São pessoas que eu conheço que têm uma amizade. Nós somos adversários, como eu tenho o Corinthians contra o Palmeiras, como eu tinha o Flamengo com o Vasco, que eu tinha na minha vida a seleção do Brasil contra a seleção da Inglaterra, como eu tive na minha vida. Adversários. Acabou a política, acabou. Vamos trabalhar para quem? Quem foi eleito? Vamos trabalhar para o Estado, para o município. Mas o que me causa curiosidade é o seguinte, você passou um tempo jogando, também passou esse tempo todo comandando equipes e a seleção brasileira, Real Madrid e tal. Muitas dessas pessoas que têm esse perfil deixam o campo para de fato se aposentar, para cuidar da família e tal. O que te fez causar esse amor também pelo lado político depois que você decidiu se aposentar? Porque eu fui diretório acadêmico, eu ainda peguei uma parte grande da ditadura, na época da ditadura. Meu avô foi foragido, tem a origem do meu nome, então uma série de coisas que eu já sou político há muito tempo. Né? Então, está na minha veia. Né? Não que meus parentes tenham sido políticos, não. Mas está na minha veia porque meu avô sempre foi um homem muito inteligente. Era torneiro mecânico naquela época dele, era uma profissão nobre e reconhecida. Né? Então aí, jogando futebol, eu também sempre tive muita liderança, sempre capitão de time, aí treinador também com muita liderança, muita coisa forte, então a política sempre esteve enraizada comigo, né? Então eu falei, olha, eu acho que eu não consigo mais, aí também é um ponto, eu acho que eu não consigo mais fazer no futebol com essa vinda de treinadores para cá e de jogadores para cá, eu acho que eu já não consigo fazer o que eu fazia antigamente no futebol. Porque tudo que tem no futebol, modéstia à parte aí de modernização, tudo começou com o Luxemburgo Vanguarda. Tudo. Então eu acho que agora eu posso fazer dentro da política. Tá? E eu me sinto muito inteiro, muito preparado, minha cabeça totalmente para estar na política e trazer esse benefício que eu tenho de ter o prestígio que eu tenho, o conhecimento de liderança, de fazer as coisas para pessoas. Quantos atletas eu tenho que não eram nada e hoje estão milionários, estão ricos? Quantas pessoas eu fiz através de futebol, sabe, mudar a sua vida? Então, eu acho isso interessante. Agora eu posso fazer de uma maneira diferente através da política. Por isso que eu estou na política. Não tem outro objetivo que não seja a política, eu poder colaborar desse restante da minha vida até terminar. E eu não só assim, mas por que você quer o Senado? Né? Eu sei que você quer colocar essa pergunta, se não colocou, já estou fazendo por você. Então, assim, por que eu quero ir para o Senado? Porque a minha idade, eu só fiz carreira e me projetei dentro do futebol. Eu fui assistente técnico, eu trabalhei em clube pequeno, como se fosse assim, para ser vereador, para ser deputado estadual, para ser prefeito, para ser deputado federal. Então, por que o Senado? Porque eu acho que não dá para eu fazer mais 4 anos aqui, mais 4 anos aqui, acabou, cara. Eu tenho pouco tempo para frente. Eu tenho que otimizar esse tempo de uma maneira bastante positiva. Acho que o Senado me dá uma condição de eu poder fazer os projetos que eu tenho. Por isso é que eu estou indo para o Senado. Não que eu seja contra o vereador, contra o... Não, eu acho que os políticos têm que ter tudo isso aí. Mas eu acho que eu já me sinto assim preparado para legislar, porque, na realidade, legislar é comandar. Você vê se você vai executivo, aí eu falar, eu tenho minhas empresas, mas executivo na política é meio complicado. Até porque o legislativo hoje está muito mais forte do que o executivo, né? Nas decisões. Então, eu prefiro o Senado e eu acho que eu estou preparado. Eu tenho certeza absoluta que eu estou preparado para isso, independente de nunca ter sido político. A minha vida foi negociar com 30 milhões de flamenguistas, foi negociar com 15 milhões, 30 milhões de corintianos, foi negociar com tantos milhões de vascaíno, tantos milhões de... o vascaíno gosta de mim por quê? Porque eu sou o mulambo que o vascaíno gosta. Mas o único mulambo que a gente gosta era o Luxemburgo. Porque a minha vida foi negociar, mandar mensagem, eu usava sempre vocês, é meu benefício. Eu não consigo mandar mensagem para ir na casa de cada torcedor dos clubes que eu trabalho. Eu mando através de vocês. Sim. Então, a política é muito dessa forma, de você saber que aprendizado de ser igual... você me faz a pergunta de maçã, eu te respondo sobre banana. Você faz de banana, eu respondo sobre maçã. Você tem que ter esse jogo de cintura, e eu acho que aí vem uma situação que eu não quero ser, quer fazer política... Para mim, eu não sou candidato a mais nada, a não ser só ser candidato ao Senado nesse momento da minha vida.
E agora, o que você quer? Nada, mais nada de sair da política. Me dá só essa oportunidade de eu poder ser senador para fazer mais alguma coisa para quem precisa, que é a inclusão social, que eu penso que é a educação e o esporte. Perfeito, Lúcio. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu preparei um ping-pong, e a gente vai voltar agora para o futebol. Vamos lá, primeira. Qual o jogador que mais te deu trabalho nessa trajetória como treinador? Mas tem muito, cara. Fazer uma peca, dá 2 mãos, mais ou menos, assim, né? Aí eu não vou falar porque são momentos, assim, de decisões daquele momento ali que era importante tomar. Então foram bastante coisas que não era para mim. Quando eu brigava com o jogador, eu brigava pro sucesso do trabalho de equipe. Assim, um trabalho em equipe, você não pode ser egoísta de você falar, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Nós podemos isso, nós queremos aquilo. E quando você pensa na primeira pessoa do singular, já muda a questão. Então tinha muito problema com eu quero ir para a Copa do Mundo. Tu quer ir para a Copa do Mundo? Tá bom. Não, eu quero pertencer à Copa do Mundo para nós juntos ganharmos. Eu quero ganhar uma Olimpíada. Não, você quer ir para a Olimpíada para que eu coloque à disposição de nós e nós ganhamos. O trabalho começa do clube. É isso aí. Nessa mesma linha, qual o jogador que você mais se orgulhou de ter treinado? Mais profissional, cara? Precisa ser só um, não. Não, vou te falar um dos mais profissionais que eu peguei. Peguei muitos. Mas um cara que marcou muito, até que eu prejudiquei ele. Eu prejudiquei ele, de repente, disputar uma Copa do Mundo. E vai, você foi o cara mais profissional que eu trabalhei até hoje. Porque eu tirei de você o que você tinha de melhor, que era a sua qualidade de fazer gol, mas para a equipe, olha como é que se fala em equipe, não eu egoísta. Nós, para a equipe eu sacrifiquei você, para que você fosse o pivô da minha equipe, que o Edmundo e o Edilson pudessem ter mais liberdade, que eram mais velozes, para usar a liberdade deles em função do gol. Então eu sacrifiquei você, e na Copa do Mundo de 94, 94, você poderia estar naquela relação. Tenho certeza disso. Mas você foi um profissional que eu precisava, para o Palmeiras, sacrificar você. Então você, para mim, foi o grande profissional que eu trabalhei, porque você se colocou à disposição como uma pessoa que colocava o seu eu à disposição de nós. Lúcio, a gente falou da sua passagem por tantas equipes, né? Atlético, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Real Madrid. Teve alguma que você sentiu falta de ter treinado? Se você sentiu falta de ter treinado, algum time que não te fez um convite, ou alguma equipe que você queira ter treinado e não rolou? Cara, assim, eu acho que às vezes você ganha com o trabalho, às vezes você ganha com o título, às vezes você faz as situações... o trabalho também te realiza, né? Eu já fiz muitos trabalhos que me realizaram e não ganhei título, mas deixaram né? Uma história, né? Então... Mas você acha que teve alguma equipe que você sentiu falta de ter treinado? Que não veio o convite? Cara, eu falo assim... Teve 3 equipes só que eu não trabalhei. São Paulo, Botafogo... São Paulo, né? Para fechar os 4 grandes de São Paulo. São Paulo, Botafogo e Inter. Inter eu joguei no Inter, joguei no Botafogo. São Paulo eu não joguei. Mas era um clube que eu queria ter trabalhado. Tá? Porque é um clube que sempre eu achei que o Tele Santana se recuperou do futebol por causa do São Paulo. O São Paulo contratou ele quando ele vinha 2 Copas do Mundo, considerado perdedor no Brasil. Sim. Aí ele foi para o São Paulo e voltou a ser um ganhador através do São Paulo. E o São Paulo era o meu competidor. Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Então acho que assim, o Internacional poderia ter jogado e o Botafogo também. São 3 clubes que eu gostaria de trabalhar, mas infelizmente não coincidiu. A única vez que eu tive uma proposta oficial do Inter, eu estava no Grêmio e não dá para você sair do Grêmio e ir para o Inter. Eu estava tratando a renovação com o Grêmio e veio a proposta do Inter. Não dá para você atravessar a rua. Você vai ter 50% contra e 50% a favor. Então eu falei assim, eu quero ter 100%, como teve no Olímpico, 100% torcedor fica, Luxemburgo, do que ter 50% me chamando de burro. Apesar que você trabalhou, né, bastante como... Trabalhei bem, Mas faltou isso aí, né? Mas a gente não consegue completar tudo, né, cara? Sim. Pra gente encerrar de fato... o que você está projetando para o Brasileirão desse ano? Tem alguma coisa em mente? Não, tem muita coisa também em função da política. São perdas que vale a pena. Né? Eu não posso eu não posso ir à Copa do Mundo, porque como pré-candidato eu tenho que ter a noção disso, né? Então não posso. Então eu fico tolhido de poder fazer alguma coisa, né? De ir para a Copa do Mundo, de poder fazer e comentar uma Copa do Mundo, como eu estava com o Galvão
no Amigos do Galvão, né? Galvão e Amigos, então isso acabou para mim. Esse ano, pelo menos esse ano. Se eu ganhar como senador, eu posso. Deixo o suplente lá e vou, quero ir na Copa do Mundo. Mas agora não tem como ir, eu quero completar esse trabalho meu. Fechado, Lucha. Queria te agradecer pelo tempo que você deu pra gente aqui, por compartilhar tantas histórias aqui comigo. Bom, pessoal, esse foi o Vanderlei Luxemburgo, mais uma entrevista aqui do Metrópolis Esportes. Acompanhe as nossas coberturas em metrópolis.com/esportes.